Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Para quem se lembra, meu primeiro convidado aqui no primeiro episódio foi o Fábio Brancati, que ele é corretor de imóveis. Quem não viu o primeiro episódio, tá lá no YouTube, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Deezer. Vai lá e vê, ficou super bacana. Mas enfim, qual foi o racional que eu tive quando eu trouxe o Fábio, né? Eu pensei comigo mesmo, falei, cara, quando a gente muda para qualquer lugar, né, principalmente para o exterior, a primeira coisa que a gente precisa é de um lugar para morar. Né? Precisa de uma casa, precisa de um apartamento, enfim. E aí foi por isso que eu trouxe o Fábio. Só que aí depois fiz o episódio dele e tal, e eu lembrei de todos os perrengues que eu passei para comprar uma casa aqui. E acho que, sem dúvida, o maior perrengue que eu passei foi na parte de financiamento imobiliário, que eu não sabia nada como funcionava, era bem diferente do Brasil, eu não sabia o que significava, o que eram os points, o que era ARM, o que era não sei o quê. E fui dando cabeçada e aprendendo. Eu pensei, poxa, acho que um bom complemento para o episódio do Fábio seria trazer alguém aqui para contar para a gente como funciona essa indústria aqui, como funciona todo esse processo de financiamento, crédito imobiliário. Né? E aí eu trouxe aqui o meu amigo Donerson, que vai contar um pouco para a gente de como funciona essa indústria. Né? E aí o que você, né, se está querendo comprar algum imóvel aqui nos Estados Unidos, tem que saber para poder fazer a melhor compra possível. Né? O Donerson hoje ele é sócio de uma agência de crédito imobiliário, né, e tem ajudado centenas de pessoas a adquirir seus imóveis. Então, Doners, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente. Cara, com certeza. O prazer é meu aqui estar presente com você, esse podcast maravilhoso aí que você está fazendo, cara. Valeu, obrigado. Donis, para a gente começar, cara, eu sempre peço para todo mundo contar um pouco da sua história, né, de onde você veio e como é que você chegou até aqui. Então, conta para a gente a sua. Então, meu nome é Donerson Pena, eu nasci em Caratinga, Minas Gerais, e vivi lá até 18 anos de idade. Jogava tênis e depois de muitos anos jogando tênis, queria seguir a carreira profissional e vim para os Estados Unidos para fazer tênis universitário. Consegui uma bolsa de tênis aqui, vim para cá sem saber inglês nenhum, só com a vontade de jogar tênis. E acabei ficando, gostei muito do país, nunca tive vontade de vir, hoje vivo aqui há mais de 12 anos. Acabei entrando nessa área bancária e nunca mais saí. Tem 6 anos que trabalho nessa área e, puxa, adoro trabalhar com os brasileiros e não trocaria por nada. Legal. Você veio para cá muito novo, né, cara? Como é que foi essa chegada? Você veio sozinho ou a família veio junto? Como é que você veio com uma bolsa escolar? Como é que foi esse início aqui? Então, vim completamente sozinho. Cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, não conhecia treinador. Contratei uma empresa em São Paulo que me ajudou com a documentação e mandei um vídeo jogando tênis, mostrei os torneios que eu tinha ganhado, participado e me aceitaram, me deram uma bolsa. E quando eu cheguei aqui, cheguei sozinho, não conhecia ninguém, fui parar numa cidade chamada Liberal, que fica perto de Dallas, mais ou menos 2 horas e meia de Dallas, e vivi durante 2 anos lá. E fui fazendo faculdade, fui aprendendo inglês, fui jogando tênis, participando dos torneios, fiz 4 anos de faculdade. Com a bolsa, acabei aprendendo inglês e acabei ficando. Mas quando eu cheguei aqui, era só eu e o mundo aí pela minha frente. Legal, cara. Seu maior desafio naquela época foi aprender o inglês ou não? Qual que foi a parte mais complicada da sua chegada aqui? 100%. Eu lembro que quando eu cheguei, sentei na sala de aula, olhei para frente, aí que foi cair a ficha do que eu estava realmente vindo para estudar, não para jogar tênis. Então, me levou uns 2 anos para conseguir me comunicar bem, mas foi com certeza o maior desafio, foi aprender a língua E aí. aí você se formou, né, e entrou no mercado imobiliário, etc. Como foi esse processo? Por que você entrou nessa indústria? De novo, você veio para cá para jogar tênis, então assumo que você não tinha essa experiência. Né? Como é que você entrou nesse negócio? Então, eu sempre gostei muito da área bancária. Na faculdade, a minha tese foi sobre 2008, a bolha imobiliária de 2008. Então, eu sempre tive muito interesse na grandiosidade que foi a crise de 2008. Logo quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar num banco de investimento, fiquei mais ou menos 6 meses lá dentro e, pra ser sincero, eu odiei. Odiei todo o momento. Chegar, ficava 10 horas, 12 horas sentado só em spreadsheet e eu não gostava de maneira nenhuma. Eu aprendi que eu precisava da comunicação com as pessoas, de ver as pessoas, de comunicar.
e estava praticamente voltando para o Brasil e conheci uma pessoa que a mulher dele trabalhava nessa área e me chamou a atenção justamente isso, a habilidade de poder conversar com as pessoas, de criar conexões e ainda está trabalhando na área bancária. E isso que me chamou a atenção, eles me convidaram para poder trabalhar, resolver a minha questão de visto de trabalho para ficar no país e estou aí 6 anos com o mesmo grupo de pessoas. Hoje a gente é sócio, mas devo tudo a eles. Trouxeram aí para o negócio e me ensinaram Que bastante. legal, cara. Então, às vezes a gente acha umas pessoas na vida da gente que transformam, que mudam o rumo da nossa vida, né? 100%. Pelo que você conta, as pessoas tiveram um papel importante, né? 100%. Eu consigo lembrar das principais pessoas da minha vida até hoje, com tênis. Quando eu cheguei no país, uma pessoa que era um mendigo na rua me ajudou pra caramba com comida e tal. E aí, essa pessoa que, do nada, conheci ela e abriu uma porta, me deu uma oportunidade tão grande como me deram, e hoje eu tenho, nossa, devo tudo a eles. E hoje você se tornou sócio deles, né? Então conta um pouco pra gente, você é sócio da Preferred Rate, né? Então conta um pouco pra gente o que que é a empresa. A Preferred Rate é uma divisão de uma empresa chamada American Pacific Mortgage. Basicamente, o que divide as divisões é o Mississippi. Tudo pro leste é chamado Preferred Rate, é um grupo baseado aqui em Chicago. Tudo que é oeste é chamado American Pacific Mortgage. A gente está entre os 25 maiores bancos de empréstimo imobiliário no país. Isso incluindo todos os grandes Chase, Wells Fargo e tudo mais que a maior parte das pessoas trabalham no dia a dia. E a gente especializa somente em empréstimo imobiliário. Desde, às vezes, construção de casa, compra da primeira casa, a gente só faz essa área imobiliária. Então, eu sou sócio de uma das agências, a minha agência fica aqui em Northbrook, e a gente tem bastante operação na Geórgia e na Flórida também. Então, o nosso escritório, né, a nossa agência, ela é muito focada na Flórida, Geórgia e aqui em Illinois. Entendi. Mas vocês têm licença para operar nos Estados Unidos inteiro ou não? Porque essa é uma, acho que talvez a gente entre um pouquinho das diferenças do Brasil e dos Estados Unidos, né? E acho que essa é uma das diferenças, né? Que no Brasil, acho que os bancos têm cobertura meio que nacional e aqui tem esses bancos regionais, né? Como funciona para vocês? Sim, a gente, por estar numa empresa grande, a gente consegue fazer o empréstimo em todos os estados. Só que eu tenho licença em 4 estados. Eu tenho que pegar a licença de uma outra pessoa na empresa. Eu consigo fazer toda a transação, mas não vai ser o meu nome, porque você tem que ser licenciado por cada estado. Você tem todo um investimento, todo um curso que você faz por estado para você fazer os empréstimos, mas a gente tem toda a habilidade, né, de fazer o empréstimo em todos os 50 estados, né, no país. Entendi. Então não importa onde a pessoa esteja nos Estados Unidos, você consegue ajudá-la. De maneira nenhuma, exato. Precisou de ajuda, pode avisar. E a gente trabalha não só com a questão somente da compra. Muita gente que chega novo no país não entende muito da questão do crédito, não entende muito de outras questões, então a gente faz um trabalho meio que um trabalho de boutique para justamente isso, ajudar a pessoa em toda essa questão. Chegou no país, precisa de auxílio financeiro, de educação financeira, né? A gente faz todo esse trabalho e não cobramos nada, somente mesmo para poder educar as pessoas, para quando elas forem comprar uma casa, elas estão prontas para poder comprar. E Donis, vamos talvez então explicar para as pessoas um pouquinho como é que funciona o mercado imobiliário aqui, né? A gente também chama, para quem não conhece, enfim, chama de mortgage, né? Então, financiamento imobiliário ou mortgage. Eu acho que é bem diferente do Brasil, né? No Brasil, pelo que eu sei, assim, você vai no banco, né? Você vai no seu bancão lá, e você só consegue um financiamento via banco. Aqui, como funciona? Cheguei, né, atravessei a fronteira, baixei aqui no aeroporto, quero comprar minha casa. Né? E aí, como funciona essa parte Então, financeira? o processo é bastante diferente do Brasil. No Brasil, você acha a casa primeiro, vai falar com o banco que você tem às vezes um relacionamento com ele e depois você vai comprar a casa e vai entrar na parte do empréstimo. Né? Então, o empréstimo ele é como uma coisa secundária que acontece depois.
Aqui é o contrário. Primeiro passo que você vai fazer, se você chegar para um corretor, ele vai pedir, você tem a sua carta de pré-aprovação? Você está aprovado pelo banco para poder comprar? Então, aqui o processo é um pouco inverso. Primeiro, você tem que conversar com profissionais igual eu, para poder pegar essa carta de pré-aprovação. E a gente vai te falar, você está aprovado por uma casa, né, de X, com entrada de Y, e o pagamento vai ser Z. Então, a gente passa essa aprovação estimada para a pessoa, já verificando toda a documentação. Quando você faz uma oferta numa casa, né, você procurou sua casa para cima e para baixo, achou uma casa bacana. Quando você vai fazer essa oferta, o vendedor só vai aceitar a sua oferta, só vai te aceitar como uma oferta verídica quando você tem essa carta em mãos. Então, por isso que é extremamente importante você ter essa aprovação na hora de fazer a oferta. E daí é que a gente faz o processo rapidinho. Então, a gente, às vezes, perde um pouco de tempo no início, mas quando você acha a casa, com 3 semanas, a gente já consegue fazer o fechamento. Então, fica um processo bem mais rápido, bem mais fácil, porque você não se apaixona, às vezes, por uma casa que não consegue comprar, né? E, às vezes, muitas vezes também, a pessoa acha que consegue comprar uma casa de 300 mil e ela consegue comprar uma casa de 400, 500. Então, e o pagamento não fica muito fora, a pessoa acaba comprando alguma coisa que ela nem imaginava que ela conseguiria comprar, por, às vezes, achar que está chegando no país nova, não tem crédito. Então, é um processo um pouco diferente, mas com certeza extremamente importante. Ah, legal. Esse é um ponto importante de destacar, porque assim, quando eu cheguei aqui, eu acho que eu cometi esse erro que todo mundo cometeu, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de um corretor para poder, né, comprar minha casa. E aí, depois que eu achei, obviamente, o vendedor me perguntou: você tem uma carta de crédito? Eu olhei para ele com uma cara assim, carta de quem, né? E aí que eu fui atrás de, enfim, banco e fui entender essas coisas. Então, não existe não existe o dilema do ovo e da galinha, né? Não é assim, ou a casa ou a carta. Tem que ser primeiro a carta, porque senão você não consegue ir adiante se você for financiar, correto? Correto. E principalmente, até quando você vai fazer uma oferta em dinheiro, vamos dizer que você vai comprar uma casa de 300 mil e você vai pagar 300 mil. O vendedor ele vai querer uma prova do seu banco, onde você tem esse dinheiro guardado, confirmando que você tem 300 mil dólares guardado com eles. Então, aqui, até quando você tem cash, você tem dinheiro na mão, quer comprar, você precisa de uma carta do seu banco dizendo que você está realmente pronto para comprar, porque ele não vai perder o tempo dele, né, aceitando uma oferta quando você realmente, né, não tomou a precaução antes ali de fazer uma oferta. Cara, o que você acha que assim são os principais erros que os brasileiros cometem quando vêm para cá e vão comprar algum imóvel, né? Tem esse erro clássico que a gente está falando aqui de ir direto tentar comprar um imóvel sem ter a carta de aprovação. Tem mais alguma coisa que as pessoas, né, na sua experiência aí, as pessoas fazem que se elas soubessem antes ou fossem melhor orientadas, elas poderiam já ter um processo mais fácil, etc? Com certeza. Uma das coisas que mais cria problema em uma transação imobiliária aqui é a questão do agente, do corretor que vai te ajudar. No Brasil, se você quer olhar propriedades, você vai em 4, 5, 6 agências, né, imobiliárias e você vai ver essas casas em todas elas. Aqui não. Aqui você tem um corretor que tem acesso a todas as casas que estão disponíveis no mercado e esse corretor ele vai poder te mostrar tudo. E ele, em muitos estados, ele te representa perante a lei. Tudo que ele vai colocar naquela documentação, ele é responsável por fazer. Então, ele é como se fosse um híbrido de advogado e corretor. Em outros estados, não. Em Illinois, por exemplo, onde a gente tem grande parte da nossa operação, você tem um advogado também. Então, o que eu sempre falo, confia no seu corretor. Escolhe um corretor bom, uma pessoa que tem bastante experiência, né? Uma pessoa que realmente queira te ajudar e acredite nela. Não fique correndo atrás de outros corretores que só vai trazer problema para você. Uma outra coisa também que eu sempre gosto de falar é a questão das leis perante a transação imobiliária, a transação bancária aqui nos Estados Unidos. Você tem duas leis. A primeira é a Anti-Money Laundering, que é contra a lavagem de dinheiro, e você tem o Patriot Act, que é questão patriarca em relação a terrorismo.
Essas duas leis, ela cria um grande problema em transação de compra de casa por causa de depósito. Se uma pessoa chega no banco e deposita US$ 10.000 em dinheiro, às vezes a pessoa gosta de guardar dinheiro em casa. Quando ela chegar no banco e for depositar o dinheiro, ela tem que documentar de onde vem de onde vem esse dinheiro. E guardou em casa não é uma explicação. E muitas das vezes a pessoa chega, eu tenho US$ 50.000, quero comprar uma casa, mas ela não depositou, não estava com o banco. Infelizmente, a gente não pode usar esse dinheiro. Então a gente sempre fala, coloque o dinheiro no banco, documente toda a entrada e a saída, porque isso pode causar bastante problema na hora de comprar uma casa. Entendi. Então não adianta tirar o dinheiro embaixo do colchão e ir lá comprar a casa, né? Tem que mostrar a rastreabilidade dele, de onde ele veio. Com certeza. E assim, as pessoas que estão morando no Brasil, né? Se elas quiserem ter um empréstimo para comprar uma casa aqui, elas conseguem ou não? Ou você precisa necessariamente estar morando nos Estados Unidos para conseguir um empréstimo? Conseguem, com certeza. E hoje em dia é uma das modalidades de empréstimos que mais está crescendo. Pessoas que moram no Brasil, ganham o salário, ganham a vida dela no Brasil. Às vezes não precisam nem ter um green card, pode só ter um visto de viagem para cá mesmo, de turismo, elas podem comprar aqui. Tem todo um preparo, você tem que abrir uma empresa, você tem que ter uma conta bancária aqui nos Estados Unidos, mas é uma coisa bem simples para fazer e principalmente em estados mais no sul, como Flórida, Califórnia, bastante brasileiros estão investindo para poder alugar em Airbnb ou para poder passar férias com a família e tal. Tem bastante gente comprando do Brasil para cá. É bem simples a transação e a gente pode com certeza ajudar vocês. Que legal, cara. Então, assim, ou seja, mesmo eu não tendo visto de trabalho, mesmo não tendo green card, se eu só tiver visto de turista, eu consigo não só comprar um imóvel aqui, mas também fazer um financiamento para pagar esse imóvel. 100%. E os termos do financiamento, em muitas vezes, saem melhor que no Brasil. Você pode comprar um imóvel com mais ou menos 20, 25% de entrada, né, sendo brasileiro, morando no Brasil, e com juros por volta dos 6%, 5%, 6%, mas bastante pessoas no Brasil estão conseguindo juros bem mais altos que isso para comprar a própria casa onde vão morar. Então, é uma ótima oportunidade, né, para investir, tirar o dinheiro do Brasil, às vezes, por questão de investimento ou para ter né, algum dinheiro guardado fora do país, e gerando dinheiro, gerando um lucro bem bom. E, Donis, vamos falar um pouco, talvez, dos tipos de financiamento, né? Porque essa foi uma das coisas que eu sofri bastante quando eu fiz o meu primeiro financiamento, né? O meu agente, né? O você da época, não foi você, eu não te conheci ainda, mas me perguntou, você vai querer fazer fixo? Você vai querer fazer ARM? Você vai querer fazer Jumbo Loan? E eu também fiquei com uma cara de ué para ele. Talvez fale os 2 ou 3 principais produtos, assim, para as pessoas pensarem quando for fazer esse tipo de compra. Não, tranquilo. Basicamente, você divide a maior parte dos empréstimos em três. Dois deles estão na mesma categoria e funciona mais ou menos assim. Um a gente chama de FHA, né, que seria o FHA, que é um empréstimo assegurado pelo governo. O outro é um chamado de convencional, é um empréstimo assegurado por empresas privadas. A única diferença disso aqui é o tipo de seguro que vai ter para esse tipo de empréstimo. Quando você não coloca 20% de entrada, você tem que comprar um seguro. Então você vai ter a opção entre esses dois aqui. Não, só para te interromper, desculpa, cara, é que você falou down payment também antes, aí de novo, o down payment é a entrada, né? Então, para quem não sabe também, o down payment é a entrada, que é a mesma coisa. E aí por que tem. E você tem que dar esses 20%, porque se você não der esse mínimo, você tem que comprar um seguro para o seu financiamento, né? Basicamente é isso, é o risco de você não pagar, né? De você ficar inadimplente, então você compra um seguro para esse tipo de financiamento, correto? Correto, correto. O governo obriga você a comprar esse seguro se você não coloca 20% de entrada, né, na compra da propriedade. E é basicamente essa a diferença. Como o governo vai assegurar em um tipo de empréstimo, no FHA, o governo, né, ele quer que você compre a casa, ele quer que você, porque quando você compra a casa, você vai comprar imóveis, você vai fazer reformas, isso vai gerar economia. Então o governo aceita um risco bem mais alto, né, mas você vai pagar esse seguro para o restante do tempo. O convencional é um seguro, dependendo do seu crédito, bem mais barato, mas você vai pagar até chegar a 20%, né, do valor que você pagou na casa. Quando você tiver 20% de equity, você
para de pagar. Esses dois empréstimos são basicamente o mesmo. Tirando essa diferença, eles vão ser os mesmos. Você pode chegar até mais ou menos, em maior parte dos estados, até 647 mil dólares. Se o seu empréstimo é acima de 647 mil dólares, você entra no Jumbo, que seria um empréstimo para casas mais caras. Aí começa a entrar umas diferenças, porque não, como o governo não influencia em nada desse tipo aqui, dos jumbos, daí você coloca 10%, 15%, vai depender do mercado. Ele tem uns juros, às vezes, um pouco melhor, porque são clientes em que o banco tem interesse de ganhar, às vezes, as contas de investimento, as contas bancárias. Então, vai depender disso. E ele não tem muito seguro, né? Os que a gente faz, você não precisa de colocar seguro, mesmo com 10% de entrada, comprar esse seguro do empréstimo. Então fica mais ou menos esses três, né? Esses são os três principais tipos de empréstimos que são feitos nos Estados Unidos. Agora, com todos os três, você pode pegar um juros fixo ou um juros variável. Quando o juros fixo, você escolhe por 10, 15, 20, 25, 30 anos fixos. É o tempo que você vai ter para poder pagar. Quando é um juros variável, que a gente chama de ARM, ARM, é um juros que ele vai estar fixo por 3 anos e os outros 27, né, por exemplo, vão ser variáveis, ou ele vai estar fixo por 5, por 7, por 10 ou por 15 e o restante vai ser variável. E essa variação, isso depende do contrato no momento, né, quais são os limites que ele vai poder variar, coisas né, que vai depender do momento e do mercado. Mas em todos esses três você tem essa opção, fixo ou variável. Lógico que o juros variável ele tende a ser mais barato, porque o banco está jogando mais risco em você, não nele mesmo. E acho que depende também um pouco da perspectiva de mercado, né? A gente viveu, acho que nos últimos anos aí, uma onda de taxa de, baixo de juros baixos, né? E aí, acho que valia a pena você ter uma taxa fixa, etc., porque tinha uma perspectiva de subir, né? Então depende muito da decisão da pessoa, né? Se ela acha que a taxa de juros vai subir, se ela acha que vai abaixar, etc. Acho que onde o mercado estava até, sei lá, um ano atrás, não tinha, principalmente depois do Covid, né, não tinha muito para onde ir para baixo, né? Então acho que a tendência agora é uma taxa subir, né, uma subida na taxa de juros, né? Com certeza. E quando o Covid estourou, o que ocorreu essa baixa, né, o que pressionou os juros a baixar foi realmente subsídio governamental. E o governo estava subsidiando taxa fixa. O governo não estava subsidiando taxa variável. Então ele forçou quase todo o mercado a refinanciar, né, numa taxa fixa, a comprar numa taxa fixa. E hoje, como o juros está subindo por causa de inflação, por causa da guerra, então está começando a ocorrer um pouco essa diferença. O juros está um pouquinho mais alto no fixo e no variável ele está bem mais baixo, justamente por causa dessa questão de risco na mão do banco. Você falou uma outra coisa que eu também acho que é bem peculiar dos Estados Unidos, né, que é refinanciar o financiamento. De novo, não sei se existe no Brasil, honestamente, eu não refinanciei nenhuma casa, mas aqui isso é muito comum, né? As pessoas, elas refinanciam a casa. O que é o refinanciamento, né? E o que levaria uma pessoa a fazer isso e quando ele passa a valer a pena? É até engraçado porque muita gente não entende como é que eu te vendo um juros hoje e depois a gente vai lá e te liga para poder te vender um juros mais Tô baixo. eu aqui, ó, eu aqui. Não só não entendo, como eu fico pé da vida, entendeu? Por que já não me deu juros bons lá atrás? Mas ok, me explica aí. Não, mas é bem simples, porque funciona mais ou menos assim. Todo financiamento, quando ele é feito, o banco sabe que ele vai te emprestar o dinheiro, mas você não vai ficar na casa durante todo aquele tempo. Então, a média nacional é de mais ou menos 7 anos. A pessoa vai ficar com um empréstimo ou com uma casa no máximo 7 anos. Então, por mais que o banco faça um empréstimo em 30 anos, ele sabe. Você vai se livrar desse empréstimo antes. Então, o que começou a ocorrer? O governo, como ele compra a maior parte dos empréstimos para subsidiar os juros, as empresas começaram, né, a ligar, poxa, vou te conseguir um juros melhor hoje do que você tem. O risco não está na empresa mais, não está no banco, está no governo. E o governo pouco se interessa. Se todo mundo refinanciar e abaixar os juros, é mais dinheiro que a pessoa tem na mão, mais dinheiro para investir na economia, né? A economia vai girando. Então, como você tem o governo
né, segurando todo esse giro, se transforma numa coisa maravilhosa para todas as pessoas. E o refinanciamento nada mais é que você pegar o que você deve hoje e tirar um novo empréstimo com juros novo e pagar os juros que você tinha antigamente. Nada mais que isso. Então, se eu devo US$ 100.000 e eu tenho juros de 5%, mas hoje o juros está 3%, eu vou pegar US$ 100.000 a 3% para pagar aquele que estava em existência. Então, seu pagamento vai diminuir. E muita gente sai de um 30 anos para 15, ou sai de um juros variável para um juros fixo. Né? E o mais interessante nos Estados Unidos é que a gente tem a possibilidade de sacar dinheiro. Vamos dar um exemplo aí, vamos dizer que eu comprei uma casa a US$ 100.000 há 40 anos atrás, né? Eu já tenho a casa paga hoje, e só que eu preciso de dinheiro, por questão de saúde, ou por questão de escola, eu quero viajar, investimentos, eu preciso do dinheiro. E essa casa vale 200 mil. Então, eu posso sacar parte, não tudo, posso sacar até 80%, né, desse montante. Então, até eu vou e faço um empréstimo de US$ 160.000, recebo US$ 160.000 na minha mão, e eu faço o que eu bem entender. Contanto que eu demonstre que eu tenho a habilidade de pagar por esse empréstimo, o banco faz esse empréstimo sem problema nenhum. Então, existem diferentes motivos para refinanciar. A maior parte deles é economia, mas muita gente refinancia para continuar investindo, né? Ou porque chegou em algum momento que precisa de um dinheiro por questão de saúde e tal, acontece bastante, ou para pagar algumas outras dívidas que a pessoa tem. Mas é uma modalidade que muita gente usa e traz bastante benefício para as pessoas. Que é o tal do Home Equity Line, né? Então, ao invés das pessoas fazerem um empréstimo qualquer no banco, né? Elas vão lá e financiam. É como se desse a casa como garantia, né? Você faz um empréstimo e a casa fica com o valor que você tem na casa fica como garantido aquele empréstimo, é isso? Sim, você tem duas modalidades nessa área de sacar dinheiro que você tem na propriedade. A primeira é fazendo o que a gente chama de cash out refinance. É um refinanciamento onde você está sacando dinheiro da propriedade. Você vai colocar um empréstimo de 30 anos, por exemplo, 30 anos fixos, e vai sacar o máximo que você vai conseguir daquela propriedade. Agora, a Home Equity Line of Credit, que você está dizendo, a HELOC, é uma linha de crédito que você coloca, literalmente um cartão de crédito que você coloca atrelado à sua propriedade. Né? Então, vamos dizer que eu tenho uma casa de 150 mil. Eu já paguei 100, né? Então eu tenho esses US$ 100.000 ali que eu posso utilizar da maneira que eu quero. Você vai receber, às vezes, um cartão, um cheque. Escrever um cheque para 5 mil, você passa a dever 55 mil. Você vai acrescentar no valor que você deve, você paga juros sobre aquele valor, mas ele é uma linha de crédito que você criou contra a sua casa. Você dá a sua casa, né, de garantia para o banco e você utiliza o que você já foi pago, né, como um crédito, como uma linha de crédito ali. Então é uma coisa que muita gente usa, muita gente, principalmente se for fazer alguma melhora na casa, né? Porque os juros são baixos. Reforma. Exato. Vai reformar a casa, ou até mesmo os filhos vão para a escola, né? Vai pegar um empréstimo e fazem. Muita gente utiliza esse tipo de processo. Acho que também pode ser usado para pagar, a pessoa está com, sei lá, dívida no cartão de crédito e aí faz isso que tem um juros muito menor, né? Com certeza. Acho que, de novo, não encorajo ninguém a fazer dívida, mas se alguém tiver com dívida no cartão, faz uma operação mais esperta, mais inteligente, né? Pega um juros menor com um HELOC, paga o juros no cartão e fica aí pagando um juros bem menor com esse tipo de operação. Mas você acha que você tocou numa coisa, Juliano, que eu acho que é o principal nesse país. Você falou que você, né, não encoraja ninguém a fazer dívida. Eu também não, né? Faço empréstimos pela minha vida, mas nesse país, e você, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é impossível viver sem fazer dívida. Para construir um crédito, para construir as coisas nesse país é o principal. Você tem que ter uma dívida, mas o que eles querem ver, o que os bancos, o que o sistema quer ver de você, é que você sabe lidar com a dívida. Você sabe, você
é esperto, você é inteligente com a sua dívida. Quanto mais inteligência com a sua dívida você demonstrar, mais linhas de crédito, mais crédito você vai sempre ter. Então é uma coisa que, lógico, vai pegar cartão de crédito e comprar roupa, viagem, né? Isso é a pior coisa que você pode fazer. Agora, nesse país, viver sem fazer dívida é quase impossível. Essa foi uma coisa que, assim, demorou para entrar na minha cabeça, era meio contraintuitivo, né? E aí, assim, até para contar uma história, né? Obviamente, também brasileiro cabaço, vim para cá, né? Fui comprar um carro também, né? Fui atrás de um carro. E aí, não sabia como funcionava e fui igual esquema Brasil, né? Então, o que eu fiz? Fui em 4 concessionárias, né? Pedia para fazer test drive, né? Escolhi o carro, pedi uma cotação pro vendedor, falava, então fala para mim quanto que é, como que se eu for parcelar, tal. Aí o cara me passava uma proposta. Aí quando eu fui na 4ª concessionária, o cara falou para mim, qual que é o seu problema? Eu falei assim, como assim? Não, você tem 4 questionamentos de crédito aqui, né? Então, assim, você está com problema de dívida, não sei o que. Eu falei, não, eu só quero comprar um carro. É porque toda hora que eu ia lá e eu pedi uma proposta, ele puxava o meu crédito e aquilo entrava como uma marca negativa, né? Então, de novo, um negócio que eu não sabia, que tem muito a ver com o que você falou, que é um serviço que vocês oferecem também de educação financeira, né? Meio com educação financeira para quem chega aqui ou para quem está começando, né? Tem alguma coisa que quer expandir a mais nessa área ou não? Com certeza. Isso aí eu acho que é o principal de toda pessoa que chega no país, é a construção do crédito, é entender como o sistema funciona e entender como utilizar o sistema para se beneficiar. E o que eu sempre recomendo para todo mundo que chega no país, você precisa de 3 coisas: 2 cartões de crédito e um empréstimo de carro. Não interessa qual que é o limite do seu cartão de crédito, não interessa nada, qual que é o valor do seu carro, nem nada. Porque o que interessa é o que você vai gastar nesses cartões de crédito e o que você vai pagar mensalmente no seu empréstimo de carro. Não é simples, é difícil. Muitas das vezes você vai no Chase, eles te negam, ou você vai no Citi, eles te negam, mas um outro cliente vai no Chase e consegue. Então, o primeiro cartão de crédito a você fazer é a coisa mais difícil que tem. Só que é exatamente o que o Juliano acabou de falar, né, Juliano? Quando você faz o pedido do crédito, eles te negam, é uma coisa ruim. Então, leva-se mais ou menos 6 meses para criar um crédito. Só para explicar, porque às vezes pessoas não entendem, nos Estados Unidos, como se fosse uma questão de uma nota. Do mesmo jeito que você vai na escola e você tem, né, a sua nota da escola, o sistema bancário, o sistema financeiro americano, ele te dá uma nota de bom pagador. Essa nota ela vai de 350 até uns 850. Né? Então, quando você chega novo e começa, isso é simples, porque como você não tem um histórico ruim, não tem nada para te atrapalhar no seu histórico. Então, fica simples, você só precisa de 2 cartões de crédito, nunca gaste mais que 30% do limite no cartão de crédito, pague seu cartão em dia, em 6 meses você está com crédito de 650 para 700, simples, não é nada de preocupação. O problema começa a acontecer quando você vai comprar um carro e eles te negam o crédito, ou quando você vai pegar um novo cartão, eles te negam, ou quando você deixa de pagar o cartão em dia, você deixa de pagar o carro em dia, isso vai começar a pesar na sua nota, dizendo que você é um mau pagador. Mesma coisa na escola, você tirou um F numa prova. Né? Aquele F ali, ele não vai sair da sua cabeça, ele não vai sair da sua nota. Por mais que você tire A em todas elas, ela vai continuar pesando a sua média ali. Então é importantíssimo pagar sempre em dia, nunca deixe de pagar suas contas. Criou-se essa conta, criou-se essa nota, né? Daí sim, você consegue fazer os seus empréstimos, você consegue crédito para comprar carro, um cartão de crédito. Daí a gente que mora aqui, né, Juliano, a gente sempre quer os cartões de crédito da Delta, da América, porque a gente gera tantos pontos que a gente consegue ir para o Brasil, né, praticamente de graça, passar férias, visitar a família e tudo mais. Então, é um ponto extremamente importante essa de criação do crédito. E só para reforçar, 2 coisas que você falou aí, Donaldson. Uma é para todo mundo que está ouvindo, assim, fez o cartão, pague em dia, né? Não atrasa, né, etc.
E dois, assim, nem pense em estourar o limite. Se você ganhou um limite de 10 mil, né, gasta 3 mil, né, 30%. Essa que é o bom guia, porque se você estourar se você gastar mais do que isso, também não vai te ajudar no seu cartão, porque o sistema vai entender que, enfim, você não sabe controlar a sua dívida, né? Por isso que o Donner falou que o sistema quer saber se você sabe usar a dívida. Então, põe essas duas coisas na cabeça, assim, paga sempre em dia, dois, usa no máximo 30% do seu limite de crédito. São duas coisas para reforçar. Com certeza. Basicamente, a maneira em que os bureaus, né, que são 3 empresas, são a TransUnion, Equifax e Experian, né, que a gente chama dos financial bureaus que vão fazer essa nota sua. E a maneira que, por lei, eles são obrigados a olhar isso é o seguinte: se você tem um crédito de $100 no seu cartão, se seu crédito no cartão é $100 ou é $100 mil, eles não podem te discriminar por questão de você tem 100 mil e você tem $100. Ele tem que olhar você como um todo. Então, ele olha o seguinte: quanto de dívida você está fazendo para suplementar os seus gastos mensais. Então, se você tem $100 e fica gastando $100 por mês no cartão, está sempre atolado o seu cartão, quer dizer que você está utilizando isso, né, para poder suplementar a sua vida financeira. Agora, aquela coisa, se você tem um limite maior, fica mais fácil. Mas pegou aquele limite, gaste sempre 30% daquele limite e não mais que isso. Tente não gastar e o seu crédito vai ser gerado tranquilo. Outra pergunta, Donors, que assim, eu também tive que aprender, foi o tal dos pontos, né? Meu agente perguntou para mim, você quer comprar pontos, não quer comprar pontos? E de novo, né, eu também mineiro, para mim pontos era da TAM, né? Eu ganhava pontos da TAM e tal. O que é o tal do pontos aqui? Ao contrário que muita gente acredita que, né, existe modalidades que às vezes pode acontecer, mas quando você pega um juros, quando eu vendo um juros para você, esse é o juros base que você tem. Se o seu juros sobe, né, por exemplo, vamos dizer que eu vou vender para o Juliano uma casa, vou fazer o financiamento de uma casa e os juros dele vai ser 4%. Se eu passo um juros de 4,5% para o Juliano, eu não vou ganhar dinheiro extra. Existe um dinheiro extra que vem ali naquele juros mais alto, por eu estar cobrando mais dele, por lei eu sou obrigado a dar aquele dinheiro para ele. O contrário também ocorre. Se eu chegar no Juliano e falar, olha, Juliano, seu juros é 4, mas eu sei que você quer 3,5, eu vou te vender 3,5% de juros, vai ser preciso de um dinheiro para poder chegar dos 4 para o 3,5. Isso é o que a gente chama de pontos. Esses pontos, pode ser positivo ou negativo, ele vai obrigar você a levar dinheiro extra para o fechamento ou você vai ganhar um crédito extra, né, no fechamento. E isso pode ajudar bastante, porque tem muita gente que às vezes tem os juros um pouco pior por questão de crédito tá ruim ou uma entrada que não seja muito boa, e você dando um dinheiro a mais, vamos dizer, você vai dar 2 mil, 3 mil dólares a mais, e você vai diminuir seus juros de 4 para 3,5, por exemplo. E isso aí vai gerar uma economia, porque os seus juros é menor, e você vai pagar menos por mês, porque você deu um dinheiro de entrada. É a mesma coisa quando você faz eu sempre explico isso, é a mesma coisa de fazer uma policy de seguro de vida. Você pode pagar $500 por mês, ou você dá 5 mil reais, né, 5 mil dólares, para pagar $300 por mês. Você literalmente está adiantando um pouco daqueles juros na hora do fechamento para diminuir seu pagamento mensal. Literalmente isso. E aí, teve outra coisa que eu também aprendi na minha terceira compra aqui. Você viu que eu só fiz cagada, né, cara? Assim, se tiver um exemplo que você precisar dar para os seus clientes aí assim, do que não fazer, pede para me ligar, porque eu fiz tudo errado na minha primeira compra. Mas eu também, assim, eu fui apresentado a como eu falei, né, primeiro eu achei um corretor, para depois achar um agente de crédito, e aí o meu corretor me apresentou esse agente de crédito, e aí esse agente de crédito me deu a proposta, eu acabei fechando com ele, etc, etc. E aí já na minha, né, foi nem na segunda, foi na terceira casa quando eu mudei, foi até você que me falou, mas espera aí, né, assim, deixa eu te fazer uma proposta. Eu falei, não, mas eu já tenho a proposta desse outro cara aqui. Ele falou, não, vamos, esse é um mercado competitivo, eu posso te fazer uma proposta melhor, etc.
Então, assim, eu nem sabia que eu podia, né, como a gente diz aqui, pela taxa, né? Quando eu posso é, fazer cotações, ir atrás de outras pessoas, etc. Né? Como que funciona esse processo, cara? Como é que a gente busca essas taxas? Enfim, quando a gente faz shop também, vou em banco, vou batendo nas suas, né, instituição como a sua. Então, isso aí é uma coisa extremamente importante, né? E é a principal razão de eu trabalhar nessa empresa, nesse tipo de empresa que eu trabalho. Porque quando você vai, muitas das vezes você vai entrar em contato com o Realtor e o Realtor vai te passar um loan officer. Muitas pessoas acham que você, né, é obrigado a usar aquele profissional que faz o crédito ali para você comprar casa. Na verdade, você não é. Né? Se alguém passar o meu nome, você não é obrigado a trabalhar comigo. Né? Você trabalha comigo se você quiser e tal. E muita gente, às vezes, vai no banco que tem a conta. Né? Tem conta. Exato. Eu tenho conta, tenho 5 anos de conta lá. O banco literalmente não quer nem saber se você tem 10 anos de conta com eles. E eles vão te passar uns juros. E aquela coisa, diferentes empresas trabalham diferentes. A nossa empresa, por exemplo, ela trabalha com mais de 70 bancos e instituições financeiras. Então, como é que a gente trabalha? Ao invés de você entrar em contato com 70 bancos, puxar seu crédito 70 vezes, a gente vai diretamente no mercado e olha qual que é o melhor juros para o Juliano naquele momento. E a gente faz o empréstimo ou com a gente mesmo, por ser banco, ou a gente faz com esse tipo de empresa, com essa empresa, através, vamos dizer, de um contrato de broker. A gente faz tudo interno e depois que você comprou a casa, a gente passa o empréstimo para eles, porque na verdade eles que te venderam o melhor juros. Então a gente como se fosse um híbrido. A gente trabalha com Chase, trabalha com Wells, trabalha com todos esses bancos grandes, mas também trabalhamos com outros. E muitas das vezes as pessoas não fazem isso, elas não entendem com quem que elas trabalham, elas às vezes querem trabalhar com o Chase da vida, com o banco que elas têm, ou elas às vezes não tentam pesquisar qual que é a melhor coisa, qual que é o melhor juros que está no mercado. Então, justamente isso que é o nosso principal. A gente trabalha somente com crédito imobiliário e a gente tem parceria com quase todos os bancos para vender o melhor juros e fechar no menor tempo. Esse é sempre o nosso objetivo. Boa. Quero reforçar isso então, cara, para quem, enfim, tá vindo para cá e tá querendo comprar um imóvel, você não é obrigado a fechar com o agente que o teu corretor te indicou, né? Obviamente, se te prestar um bom serviço, te der uma boa taxa, ok, mas você não é obrigado a fechar com ele. E dois, possivelmente você não vai conseguir a melhor taxa no banco que você tem um relacionamento. Eu sei que isso também é meio contraintuitivo, né? Mas geralmente não, porque assim, esses bancos, os exemplos que a gente falou aqui, eles estão focados em consumo, em outro tipo de cliente. Então, às vezes, eles nem são tão fortes em crédito imobiliário, etc. Então, não vem achando que porque você tem uma conta no banco X por 10 anos, que eles vão te dar uma taxa melhor. Pelo contrário, né? Pode ser que eles te dão uma taxa pior do que se você conseguir num outro banco, né? Porque outro banco também está querendo ter cliente novo, etc. Então, pesquisa bastante, vai atrás. E aí acho que é o gancho para a próxima pergunta, Donner. Sim, o que que a gente tem que saber na hora de procurar um agente, né? Assim, quais são as coisas que a gente tem que olhar? Esse é um mercado que, sei lá, tem muito picareta, não tem, ou todo mundo, poxa, por ser bem regulamentado, cara, não, só tem gente séria, né? Só fiz duas perguntas em uma aqui. Para achar um agente, né, você está perguntando um agente em um realtor ou agente de crédito? De crédito. De crédito, beleza. Realtor vai todo mundo procurar o Fábio. Real eu já mandei tudo pro Fábio. Então, a questão do crédito, você tem que entender com quem você está trabalhando. Ah, muitas das vezes, a razão que empresas igual a gente, igual a minha existe, é por questão de terceirização. O Chase não quer contratar 2, 3 mil pessoas para poder ficar no telefone com você no final de semana, quando você está procurando a casa, achou uma casa perfeita e você quer saber quanto vai ser seu pagamento. Chase não quer nem saber em relação a isso aí. Então, você trabalhar com uma pessoa que tem disponibilidade, o que eu sempre falo, eu trabalho final de semana. Você me liga no sábado de manhã,
né? Não posso falar de outras pessoas, mas me liga sábado de manhã, eu vou te atender. Você quer rodar uns números, você quer saber quanto que eu vou levar para o fechamento e quanto vai ser meu pagamento, né? Esse é o serviço que eu sempre dou. Estou sempre disponível. Então tenha certeza que você vai achar um agente que tenha disponibilidade para você. Porque uma coisa é fazer um cálculo e mandar uma carta. Uma outra coisa é você chegar e ter uma assistência do início ao fim, né, e comprar a casa sabendo, né, que você realmente entendeu tudo que você fez. Porque existem muitas maneiras de acontecer problemas através de uma transação. E entender o tipo de propriedade, o tipo de empresa que a pessoa trabalha. Se você vai com uma empresa grande, um banco grande, às vezes eles vão tentar te puxar, né, para um tipo de produto. Muitas das vezes as pessoas vão online aí nesses bancos online, não quero nem falar nome, mas a pessoa vai nesses bancos online para verificar e eles estão jogando os clientes no tipo de empréstimo que não é realmente o ideal para aquele cliente, porque eles, né, ganham mais dinheiro com aquele empréstimo, eles fazem aquele tipo de empréstimo para o cliente, às vezes um empréstimo privado, quando a pessoa poderia estar comprando com um empréstimo governamental. Então a gente vê bastante isso. Entenda com quem você está trabalhando, né, em termos de pessoa, o caráter da pessoa, e entenda também, né, o caráter do banco, né, que você está trabalhando, porque nas duas situações você pode, né, se estrepar aí bastante com essa situação. Entendi. E, cara, pergunta capciosa agora, né? Se eu tiver o dinheiro vivo para comprar o imóvel, ainda assim vale a pena eu fazer um financiamento? Eu acredito que sim. A taxa de juros hoje está mais ou menos entre 3,5% e 4%. Né? Às vezes um pouquinho mais se você tem um crédito um pouco pior. Mas vamos jogar uma taxa de juros a 4%. Se você pega, né, é um momento ruim para poder dar um exemplo desse por causa do mercado financeiro que está hoje em dia, mas se você pega aí nos últimos 50 anos e cria uma média de retorno é, com investimento no mercado imobiliário, no mercado ou imobiliário ou de ações, você vai ter aí uma média de entre 8% e 10%, né, nos últimos 50 anos. Então, se você pega US$ 400 mil e vai pagar numa casa de US$ 400 mil, né, você está jogando US$ 400 mil para economizar 4%. Quando você poderia estar investindo esse dinheiro com um profissional, às vezes, né, ou você fazendo sua própria pesquisa, e ganhando, né, juros um retorno bem mais alto. Ou comprando outras propriedades. Você pode colocar uma propriedade, colocar 5% de entrada numa compra dessa, né, e você pode comprar outras propriedades como investimento. Eu sempre dou o exemplo meu mesmo. Quando eu fui comprar minha casa, é, coloco um pouco mais de entrada ou não. Eu tirei dinheiro do meu 401k, peguei dinheiro da minha aposentadoria, que fica guardada lá, né, tendo um retorno, e comprei minha casa. Até os 5% que eu coloquei de entrada na compra da minha casa foi dinheiro que eu peguei emprestado com o meu fundo de aposentadoria. Então é muito simples você comprar uma casa. Eu vou pagar juros para mim mesmo na minha aposentadoria e a minha casa eu estou pagando ela e ela está ganhando, ela está valorizando ao decorrer dos anos. Então praticamente comprei uma casa, né, com quase nada das minhas mãos. Usei o meu dinheiro de diferentes maneiras, né, e comprei alguns anos atrás. Então tem um juros, meu juros tá baixo e não vou provavelmente agora refinanciar só para tirar o meu pagamento de seguro do empréstimo e pronto. Não tem muito mais que eu possa me preocupar. E os juros, ele ainda é dedutivo do imposto de renda, né? Exato. Tem duas coisas que você pode deduzir no imposto de renda: os seus juros e o seu imposto territorial. Né? O que você paga, você pode deduzir isso aí. E em algumas situações, não é todas, você pode deduzir até o seu mortgage insurance, esse seguro que você paga pelo empréstimo. Você tem que estar, aquela coisa, não sou contador, então não estou dando nenhum auxílio nem nada, mas estou dando a dica, converse com seus contadores, mas dependendo do seu salário anual, você pode deduzir o que você paga de seguro do seu empréstimo, do seu imposto de renda também. Então você praticamente vai deduzir quase tudo que você paga. E você comentou que, né, voltando um pouquinho no começo da conversa, quando você fez a faculdade e tal, uma da sua tese foi a crise de 2008, né, que teve muito a ver, né, que foi uma crise imobiliária, né?
e aí está no mercado imobiliário, etc. E a gente tem visto, principalmente, de novo, pós-Covid, né, com a baixa da taxa de juros, o governo incentivando bastante. A gente tem visto, acho que nos últimos 2 anos, o preço do imóvel dar uma subida boa, né? E tem toda a discussão, enfim, é bolha, não é bolha, vai ficar. Do que você tem acesso, né? Não estou pedindo a sua opinião, mas enfim, do seu banco, etc. Vocês têm alguma opinião sobre a situação do mercado atual ou não? Olha, atual é um mercado que está bem saudável. Se você olha no passado, de 2008 até hoje, durante muito tempo não se houve uma apreciação no valores de imóveis. E a principal razão dessa apreciação é uma questão demográfica mais que qualquer outra. Durante, durante muito tempo, os millennials, que é a minha geração, ela não comprou casa. A gente, né, essa geração morava nos grandes centros, morava de aluguel, ela não realmente não comprava casa. E a geração anterior, que é a geração dos meus pais, ela também é uma geração gigante. Se você colocar ela em perspectiva com todas as gerações que os Estados Unidos já teve, são as duas maiores gerações na história do país. Então, essa geração, os baby boomers, que são as pessoas que vieram, são os filhos das pessoas que estavam na guerra, a segunda maior geração no país, essa geração está começando a aposentar. Essa geração está começando a casar. Em 2023, os millennials eles chegam no pico no topo de formação familiar. Ou seja, a pessoa casa, quer comprar uma casa por causa dos filhos, por causa das escolas. Então você tem essas duas maiores gerações na história do país trocando casas. Essa geração aposentando, meu filho não precisa de mais na escola, o que eu vou fazer? Eu vou vender minha casa, eu vou mudar para a Flórida, vou mudar para o Texas, vou mudar para a Geórgia, eu vou mudar para onde eu posso, porque hoje, né, tudo é online, todo mundo trabalha de casa, eu não tenho necessidade de ficar em Nova York, em Chicago, em Seattle e tal. E você tem toda essa geração millennials, que são a maior geração na história, saindo dos grandes centros e indo para o subúrbio. Exatamente o que eu fiz. Há 2 anos atrás eu saí do centro, no meio da pandemia, e fui para o subúrbio. Agora, você tem essas duas gerações trocando de casas, né, comprando casa e a outra trocando, e você tem, desde 2008 até agora, quase, né, não vou falar quase nenhuma, mas muito pouca casa foi construída. Justamente porque não tinha essa demanda. Essa demanda, as pessoas estavam morando no centro, estavam alugando. Então, é um problema que demorou literalmente uma década para os Estados Unidos voltar a construir casa naquele mesmo ritmo que construía antes, né? Se você pega uma média, a gente voltou para a média somente esse ano. Então, não se construiu casa e agora você tem as duas maiores demografias querendo comprar casa de alguma maneira. E uma com muito dinheiro, das pessoas aposentando, vendendo uma casa, comprando uma outra, chega, oferecem 10 mil a mais, 15 mil a mais, 20 mil a mais. Para eles, né, pouco se importa, eles estão saindo do frio e indo para o calor, às vezes. E uma outra, que às vezes está vindo com 401k, tem algum dinheiro guardado, o pai e a mãe estão ajudando, né, porque estão formando uma família. Então, juntando isso, criou, né, esse mercado de hoje em dia. As pessoas querem espaço, elas querem casa, né, elas querem às vezes mudar para um outro lugar e não tem casa suficiente. É o que todo mundo fala, não tem casa suficiente. Então, você vai levar um tempinho a mais para achar uma casa, né? Você vai ter que buscar um pouco melhor para poder achar uma casa que você quer, mas existe, né? Então, os preços tendem a subir, né? Porque a busca está muito maior que o número de casas disponível no mercado. Ou seja, é um cenário bem mais saudável do que o cenário de 2008, né? Um mercado mais saudável, com inventário baixo, né? Acho que o que aconteceu lá atrás, eu não sei para quem viu o filme Big Short, né? Conta um pouco dessa história, era assim, era gente comprando, né, 2, 3, 4, 5 casas, contando com uma apreciação, depois não conseguiu dar conta do pagamento e aí foi estourando a bolha. Hoje o que está acontecendo não é isso. As pessoas, elas efetivamente, elas estão se mudando para as casas, né? Não é que a pessoa está comprando uma casa especulando, contando com o preço da subida, não. A pessoa realmente está mudando e não tem casa suficiente,
né? Então, é a relação de oferta e demanda, por isso que a gente está vendo essa subida nos preços aqui, né? Correto, exatamente. E principalmente para investidores. Investidores não estão conseguindo comprar casa porque o investidor não vai pagar 20 mil a mais. Ele não vai pagar 30 mil a mais numa casa. Ele tem o limite dele e ele vai manter aquele limite. E exatamente o que você falou, em 2008 tinha muita casa no mercado. As pessoas compravam casas porque o crédito estava muito fácil, né? Era um crédito ruim, né? As pessoas faziam empréstimo, eu chegava e falava, eu trabalho no banco, eu olhava quanto que um banqueiro ganha. Se me falava 500 mil, beleza, né? Era o que você ganhava, eu não tinha verificação de quanto que você ganhava. Então, o mercado hoje é completamente diferente de 2008. Bom, bom sinal. Significa que a gente está aprendendo algumas coisas, né? Isso é bom. Então, cara, faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que é importante a gente falar para o pessoal saber antes de fazer? Porque, assim, uma casa, geralmente, ela é um dos maiores ativos que a pessoa vai ter na vida, né? Ela vai ser um dos maiores compras que a pessoa vai fazer na vida. Então é uma decisão muito importante, tem que ser muito bem pensada, né? Tem que ser muito bem preparada, planejada. De tudo isso que a gente passou, cara, faltou alguma coisa que você falou, pô, vamos falar disso aqui também que é importante? Eu acho que uma das coisas que é importante falar e muita gente não, às vezes não entende, não sabe, é a disponibilidade de crédito até para pessoas que estão aqui legais no país. Existe sempre, eu sempre falo, sempre tem uma maneira de ajudar as pessoas, porque todo mundo quer comprar sua casa, quer ter, né, quer ter o seu cantinho aqui nos Estados Unidos e para ter a família e tudo mais. E a gente consegue fazer crédito para pessoas que estão no Brasil querendo investir, para pessoas que estão ilegais no país, né? A gente consegue e tem várias soluções, vários tipos de empréstimos, às vezes para pessoa que não está demonstrando o suficiente no imposto de renda, né? Às vezes para empresa, para pessoa que não consegue, não tem um crédito às vezes tão bons. Lógico, pode ser que você vai ter que colocar um pouco mais de entrada e tal, mas existe bastante soluções. Se você realmente quer comprar a sua casa, existe bastante soluções aí no mercado para te ajudar, né? Então é uma coisa que muita gente acha, eu preciso de 2 anos no país. Não, você precisa de no mínimo 1 ano no país para comprar uma casa. Então tem muitos mitos, né, que as pessoas falam por aí que são mentiras. E você, às vezes, está gastando 1 ano a mais de aluguel, ou você acha que você não pode comprar e você pode comprar. Né? Então, existem muitos mitos. Né? Quando você escutar alguém falar alguma coisa, né, cuidado, converse com uma pessoa que é um profissional na área. E eu sempre falo isso até na área de fazer o imposto de renda. Entre em contato com o CPA, com o contador, converse com o contador. Eu trabalho com imposto de renda o dia inteiro, leio imposto de renda o dia inteiro, mas eu não gosto muito de dar pitaco porque é aquela coisa, é importante conversar com um profissional da área e essa pessoa vai sempre, né, querer o seu melhor e te ajudar na hora de executar o que você está querendo. E, cara, pra gente ir pro... Acho que o papo foi bom, acho que aprendi bastante, ou pelo menos, né, que, assim, reconheci vários erros que eu fiz e agora, né, preparado para não fazer mais. Se bem que se eu falar pra minha esposa que eu vou mudar de novo, ela me larga, então agora eu preciso sossegar aqui. Mas nesse tempo todo que você está aqui nos Estados Unidos, cara, desde quando você veio né, para estudar, etc., cara, tem, né, conta aí, o maior perrengue que você passou, se tem alguma história engraçada, seja da cultura ou da língua que você falou, cara, fiquei 2 anos aqui aprendendo inglês e tal, pra gente terminar esse bate-papo legal aqui numa vibe mais light. Cara, com certeza foi minha chegada. Para economizar, sei lá, $100 na vinda minha, peguei uns 3 voos e um ônibus e fui me parar no meio do nada no Texas, num domingo, esperando um ônibus para poder voltar para chegar na faculdade, sem falar uma palavra em inglês. Tive que virar, tinha um mendigo na rua, tive que virar para ele, fazer o sinal com fome, tal, e ele me ajudou. E cara, muito. Hoje eu olho para trás e eu falo, cara, eu era muito louco fazer umas coisas assim. Peguei minha raquete, vazei do jeito que deu e fui com a cara e a coragem. Hoje eu olho para trás e falo, não acho que eu não faria o que eu fiz, mas fico muito feliz por ter feito. Foi bem interessante. Falou pro mendigo, né? Tô com fome, ele, eu também.
Eu comprei, nem lembro o que ele foi. Ele me levou num lugar, eu comprei um hamburgão para ele, e eu e ele sentado ali e tal, eu com as minhas malas, né? E ele ali sentado, a gente comendo, olhava um pro outro, mas não falava nada. E ele ficou comigo. Eu acho que isso é o mais interessante. Ele me ajudou, ele ficou comigo até o ônibus chegar. Na hora que o ônibus chegou, ele foi e voltou pro lugar dele. Então, uma coisa que sempre me marcou muito, me marcou muito. A pessoa não me conhece, cheguei para ele, fez isso e o cara virou e me ajudou pra caramba. Isso foi nota 10, uma história bem legal. Legal, história bacana, cara. Pra gente ir pro final aqui, Donis, tem um. Né, eu termino com o que eu brinco que são as rapidinhas. Então são 4 perguntinhas, papum, fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, sem pensar muito, até para ver o que ainda tá ativo aqui ainda, né? Depois de todo esse tempo aqui, o que você mais sente falta do Brasil? Ah, comida, cara. Mineiro, Feijão tropeiro. pão de queijo, aquele cafezinho de tarde, feijão tropeiro. Poxa, vai na casa da família, visita 10 familiares, é 10 café com queijo que come. Nossa, comida, com certeza. E não é qualquer comida, comida mineira, né? Isso aí. Comida mineira. Legal. E do outro lado, cara, o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Cara, eu acho que é a burocracia. Aqui não tem muita, né? Então, quando eu tenho que lidar com alguma burocracia brasileira e tal, nossa, eu não, é a falta de burocracia aqui. Se for me responder essa pergunta sua. Aqui não tem burocracia quase nenhuma e, putz, eu adorei isso. Adorei. Nossa, achei maravilhoso. Isso é uma constante dos nossos papos aqui, cara. E que conselho que você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos? Cara, eu falaria o seguinte: ache né, um nicho que você queira trabalhar, porque dá para ganhar dinheiro, dá para ser bem sucedido, mas aprenda tudo que você possa aprender naquela área. Eu trabalho com bastante empreendedores aí, fazendo empréstimo para as pessoas e sempre gosto de bater um papo. E se você entra em qualquer área, e você dá o seu melhor, venha com a cabeça aberta, vai dar certo. Esse país tem muita oportunidade. Bacana. E Donos, tem algum, né, para quem quiser aprender com você, tem algum livro, um filme, um podcast que você recomenda para o Olha, pessoal? filme The Big Short que você falou, eu acho que é um filme importantíssimo para entender um pouco nessa questão aí de imobiliária. Mas eu acho que um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, é o livro chamado Atomic Habits. É um livro que fala de como você criar hábitos, né? Não criar, ele tem que vir de dentro de você. E depois que eu li aquele livro, nossa, minha cabeça mudou 100%. Esse é muito bom, cara. Esse realmente eu também já li, recomendo, assina embaixo. Boa recomendação. Donis, cara, obrigado, bicho. Papo super bacana, aprendi demais. Obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha curtido também. Mas diz aí, onde é que o pessoal te acha? Rede social ou website, enfim, hora do seu merchan aí, Cara, cara. você pode achar no meu site, donerson.com. Ele é direcionado diretamente para minha página no banco. Você pode também achar nas redes sociais, @donerson. Depois o Juliano coloca aí também, mas A gente põe o link. clica no link, mas tá aí. @donerson no Facebook, @donerson no Instagram, no LinkedIn, ou então donerson.com. E é só isso, a gente está aí para ajudar. Legal, cara, obrigado. E aí, de novo, então, vocês ouviram um pouco a história do Donerson, né? E aí, se você está no Brasil, quer comprar casa, Donerson é seu cara. Se está aqui, comprar, vai no Donerson. Enfim, um cara, pô, o coração dele é gigantesco, tenho certeza que ele vai te ajudar. Tem todos os contatos dele aí, com certeza ele vai te ajudar a fazer o melhor negócio possível, né? Como ele me ajudou aqui também. Donerson, obrigado, cara. Queria aproveitar também para agradecer todo mundo que ouviu a gente aqui, que acompanha a gente no Spotify, no Apple, no YouTube. Eu sempre digo e repito, para mim o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então o fato do Donos ter passado aqui 1 hora comigo, o fato de você ter ouvido a gente aqui, significa muito, enche meu coração de alegria e de gratidão. Muito obrigado mesmo. Mas esse especial foi um podcast com bastante informação. Então me ajuda a espalhar essa informação, né? Se você viu isso, ouviu isso aqui, gostou, aprendeu, se divertiu, compartilha, faz um comentário,
vai lá no Spotify, dá um review 5 estrelas, vai no YouTube, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário se você aprendeu alguma coisa, põe um comentário lá no YouTube. Se tiver alguém que você quer que eu traga para o podcast, para entrevistar, deixa um comentário para a gente. Você também me acha no LinkedIn, também me acha no Instagram. Meu Instagram é @jg.julianogodoy. E é isso, a gente fica por aqui. Obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu!